Esse episódio tem um formato diferente e muito especial. Pela primeira vez, eu recebo não só uma empreendedora convidada, mas também a agência que ajudou a construir a sua estratégia de marca e marketing. Hoje, o Ponto Estratégico recebe Mayara Marques, empreendedora, relações públicas e fundadora da loja que leva o seu nome. E a empresa por trás da marca, RB Digital, com a Bruna Tavares e o Renan. A Mayara tem uma história de vida e nos negócios que inspira. Ela enfrentou uma doença autoimune e sobreviveu a um AVC que quase levou sua vida. Foram pontos de virada na história dela. Hoje, frente a uma loja multimarcas com posicionamento forte, Mayara ajuda mulheres a se revelarem a sua autoestima e a sua identidade através do vestir. Nesse episódio, a gente vai falar sobre bastidores, decisões estratégicas, posicionamento, colaboração com creators e o papel do marketing no crescimento e nos resultados da loja. Uma conversa profunda, prática e cheia de insights. Vem comigo. Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ponto Estratégico com a Ana Lu, um podcast que nasceu para compartilhar, para dividir histórias de marketing e marca das pessoas. Aqui a gente analisa casos que deram certo para que você se inspire aí para poder criar grandes cases também de marca e marketing para o seu negócio. E hoje eu tô super animada, porque eu sempre quis trazer uma agência junto com um empreendedor, né? O cliente junto com a agência. Até para a gente poder trazer para vocês como que essa casadinha dá certo, funciona, como que esse trabalho de parceria funciona, né? Então hoje a gente vai ver na prática aqui, analisando o caso da Mayara Marques. Mayara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Hello, mocinha! E Bruna e Lívia. Bruna está de 9 meses aqui. E Lívia, maravilhosa, aqui no forninho. Obrigada. O ato mais corajoso, amiga. Não, muito obrigada por ter topado. Imagina, a Bonita já tá de licença e tá aqui com a gente hoje. Obrigada, Ana Lu, pela oportunidade, pelo convite. Pra nós vai ser uma honra bater esse papo. Ai, eu tô super animada, então vamos lá. Antes que eu me esqueça. Se você ainda não segue o canal do TPM, segue aí, clica aí no sininho para poder se inscrever no canal. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta para poder trazer para Mayara, para Bruna, para mim, pode trazer. Coloca nos comentários o seu melhor insight. E se você gostou desse episódio, também compartilha com seus amigos, que é importante pra gente. Mayara, a sua história é cheia de recomeços, né? É uma história muito inspiradora. Da transição de carreira pro AVC, passando pela pandemia, diagnóstico de uma doença autoimune. O que mais te marcou nesse caminho até aqui? Olha, primeiro quero agradecer o convite. Estou muito lisonjeada e honrada de estar aqui com você, com a minha parceira Bruna, que hoje é a empresa de marketing que eu contrato, que está nesse dia a dia comigo, mas a gente criou, né, uma amizade, uma parceria muito sólida, não só nos negócios, mas também na vida pessoal. E para a gente começar falando disso, eu acho que todos esses altos e baixos, né, da vida de todo mundo, o que mais me faz, né, repensar, e a gente geralmente aprende, falo por mim, né, lógico, mas aprende momentos de dor, né? Então, acho que essas viradas da vida realmente serviram para me tirar de zonas de conforto, me fizeram parar para repensar muitas coisas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também, né, nos negócios. E até hoje, né, dessa saída eu tinha uma carreira muito promissora numa multinacional, fiz amigos maravilhosos e hoje, né, 8 anos à frente da loja, né, que leva o meu nome, eu posso dizer que eu já tive muitas vidas ali dentro. Não só testando mesmo como um gato, né, quase batendo lá na porta e voltando, mas tirei muitas lições de momentos decisivos, assim, né? Não só para mim, para o mercado como um todo, né? Como a pandemia, o meu AVC, que realmente virou a minha vida de cabeça para baixo, a minha vida da minha família, do meu marido. E então eu acho que geralmente posso falar, acho que uma das maiores lições foi realmente na dor e nesses momentos que aparentemente me paralisaram, eu realmente consegui parar, pensar, prestar atenção e falar, olha, o que você realmente quer? Então, e analisar, ter mais resiliência e
seguir em frente, enfim, com o plano que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha ali na hora, né, na minha mão, o que dava para fazer. E o que você sente que tudo isso trouxe para a forma como você empreende? Olha, acho que principalmente a forma como eu fui me aprimorando ao longo do tempo, como eu fui adquirindo níveis de consciência diferentes. Como a Maiara de 8 anos atrás enxergava a loja, não era realmente como um negócio que colocaria o pão na minha mesa, né? Eu tinha, acho que uma certa, na época, né, tomei a decisão completamente consciente, queria mesmo sair da onde eu estava e partir para o mundo empreendedor, mas acho que todo esse tempo me trouxe maturidade para entender essas escaladas, essas oportunidades, esses degraus que eu ia vendo e que queria subir. E realmente, como é que eu posso explicar? Eu acho que acho que eu posso resumir em maturidade mesmo. Maturidade para entender esses novos níveis, tanto de consciência quanto do negócio, para ir me aprimorando e desenvolvendo cada vez mais a minha loja, que realmente é o negócio da minha vida. Podemos dizer, então, que você saiu de Maiara, dona de uma loja, para Maiara empreendedora. Ah, com certeza. Empresária. Sim. Boss. Aham. Foi um processo. Eu me vi, assim, não foi uma virada do dia pra noite. Eu me vi assim durante o processo. E hoje eu consigo. Às vezes a gente, né, bobeia, não se enxerga tanto assim. A autoestima vai lá no chão. Mas a gente vai, sacode a poeira e se ergue e fala, não, é isso mesmo que eu sou. Então, bora. Eu compadeço, às vezes, da mesma falha, sabia? Que é o seguinte, não sei se vocês que empreendem vão se identificar, imagino que a Bru vai se identificar também. Às vezes, quando o negócio patina, ou quando as coisas não estão legais, ou quando às vezes você recebe um feedback negativo, vai resolver um problema, tem aquele dia caótico, que tudo que você quer é deitar em posição fetal em casa. A gente começa a se questionar, tipo, será que isso é pra mim? Uhum. Nossa, que bosta de empreendedora que eu sou, que bosta de empresária que eu sou. Mas aí eu costumo pensar que é o seguinte, no meu caso são quase 11 anos, no seu caso são 8 anos. Uhum. Cara, negócios não sobrevivem a 1 ano. Negócios não sobrevivem a 5 anos no Brasil. Então, só de você ter 8 anos de negócio, você já é uma puta vencedora nesse sentido, E sabe? tem algo que eu tava até conversando com o Renan esses dias, que a gente passou por esse incômodo do tipo assim, nossa, será que o que a gente faz sentido e tudo mais? E ele falou, Bruna, eu tava conversando com outra empreendedora também, e ela falou que esse incômodo precisa existir, senão a gente não faria o que a gente faz, né? A gente não seria empresários, né? Então, esse incômodo, às vezes, é só a vontade de fazer algo diferente, que veio de um dia ruim, mas o nosso dia ruim se torna uma oportunidade, né? Não é igual outra profissão que um dia ruim acaba e você fala, ah, beleza. Não, o nosso dia ruim sempre vira um projeto, um plano e tudo mais. Maravilhoso. E eu falei pro meu psicólogo esses dias também, eu tava lamentando, reclamando e falando, ai, eu sinto que eu tô sempre começando. Por que eu tenho essa sensação de que eu tô sempre começando? Eu não aguento mais começar. Aí ele falou assim, talvez seja porque se você não começasse, o seu negócio não estaria de pé, né? Ou talvez seja porque ou se não tivesse esse recomeço, você não teria energia pra continuar tantos anos. A nossa profissão muda. Olha quanto a pandemia mudou o seu negócio. Sim, olha, na nossa área, então, todo dia muda. A gente tem que estudar todos os dias, né? Então, olha, tá virando o quê? Uma terapia, gente. Sempre, né? E quando que… Hoje essa loja é uma referência em moda feminina na região. Eu sempre trago exemplos quando eu vou falar de loja aqui da Maiarinha, Maiara Marques, mocinha, com uma clientela fiel. Na sua visão, e Bru também pode contribuir com essa resposta, o que diferencia a Maiara Marques das outras lojas multimarcas do mercado? Olha, hoje em dia, acho que grandes diferenciais, onde eu realmente invisto, né, tempo e dinheiro, são em relacionamentos reais, na construção, né, do relacionamento com as minhas clientes, seja digitalmente, seja fisicamente. A vida já me trouxe algumas atribulações em que eu tive que me ausentar, né, fisicamente, e isso sempre deu uma amornada no negócio, mas hoje em dia, considerando também todas as mudanças do mercado e a concorrência, as análises, enfim, do negócio que eu faço, eu acho que esse tipo de investimento é o que realmente destaca a minha loja nisso, faz a comunidade ser cada vez mais forte, faz as clientes virem até mim, porque produto a gente tem na internet, tem em outros locais, preço também,
analisando, né, do produto que eu tenho, o custo-benefício que ele oferece, eu acredito, né, que tá dentro de um padrão bacana aí pro mercado. Então, eu acho que realmente, né, esse relacionamento que daí envolve a experiência do cliente, não somente, né, no ato da compra. E aí eu já puxo um gancho para o outro, né, diferencial, assim, que é a sensação. A sensação, a gente teve essa conversa um tempo atrás sobre o diferencial e essa palavra ficou muito na minha mente desde então, que é a sensação da cliente quando tá lá e experimenta uma roupa, a sensação dela no ato, não somente, né, no ato de pagar e comprar a roupa, mas a sensação de ir até lá, desabafar, trazer um problema, trazer também uma comemoração, uma conquista. Então, eu acho que a Mayara Marques traz isso de diferente e acaba se tornando, né, é um orgulho para mim, assim, ouvir isso de outras pessoas. A mentalidade, né, às vezes do impostor, o sabotador ainda vem, às vezes fala, nossa, será que é isso mesmo? Mas quando a gente escuta isso de novo, reforça. E eu acho que é muito disso. E é onde eu realmente, hoje em dia, coloco mais do meu tempo, do meu dinheiro. Que eu acho que é por aí que as coisas vão caminhando e vai dar tudo ainda mais certo. Eu acho que também dá pra gente destacar uma parte mais técnica, mas que é um super destaque, que é a curadoria da Mayara, né? Ali eu posso comprar uma roupa multimarcas que eu posso encontrar num site, igual a Mayara falou, ou numa outra loja, num outro lugar, mas não tem o olhar dela sobre aquele estilo, sobre aquela peça, sobre aquela coleção. Então, acho que essa sensação que ela explica vem muito disso também, dela ser uma empreendedora que olha para cada produto que entra ali na loja. A gente que tá perto disso, a gente sabe que nada ali vem tudo igual e tudo do jeito que vai ver no site. Não, tem o jeito dela de ser ali em cada coisa que ela coloca dentro da loja. Pensado estrategicamente, né? Exatamente. E eu e a Mayara, a gente fez a mesma faculdade. Então, a Mayara sempre teve um estilo muito marcante, sempre se vestiu muito bem. Vem de dentro dela e ela consegue colocar no produto. Eu acho que é um grande diferencial também. E uma coisa que me marcou aqui, um bastidor pra vocês, né? A gente tava conversando no Clube de Negócios há umas 2 semanas atrás sobre isso. E aí a gente ficou nessa coisa do diferencial, né? Eu acho que às vezes pode angustiar você também que empreende. Mas pô, qual que é o meu diferencial? Atendimento, é qualidade, né? E foi o que ela falou, pô, a gente tem roupas multimarcas, atendimento é diferenciado? É super diferenciado, a gente vai falar sobre isso também. Mas como é que eu me diferencio de outras pessoas por isso? E aí, a Mayara trouxe uma coisa muito interessante, que é o quanto, que ela falou da sensação. O quanto as clientes dela que acompanham ela há muito tempo, têm às vezes a sensação de se reencontrar com elas mesmas e vestir-se de si mesmo, que é um dos slogans que é o slogan que vocês utilizam, né? Vestir-se de si mesmo. E o quanto a loja já marcou momentos importantes. Então, uma mulher que se separou e tá saindo ali para um evento que é importante para ela e que ela precisa ter aquela confiança. Uma mãe que tá saindo do puerpério e tá ali se reconhecendo novamente como mulher, né? Então, quando a gente traz essas narrativas, a gente conta essas histórias, a gente acaba trazendo essa percepção de valor diferencial e do seu slogan. Então, isso foi muito interessante, porque ali na conversa, isso é diferencial também, né? O quanto o atendimento que vocês trouxeram casa com o slogan que vocês criaram, que tem a curadoria ali, e aquilo reflete no atendimento e na percepção do cliente. Então, isso é muito legal. E quando que você percebeu, e aí talvez vocês duas também possam responder, que era necessário transformar uma loja em uma marca? Porque uma coisa é você ter uma loja, outra coisa é você ter uma marca. Que momento que deu esse estalo, ou às vezes teve alguma necessidade, o que motivou vocês a buscarem essa virada? Olha, eu vou começar e eu sei que a Bruna vai me reiterar, mas tudo mais uma vez começou durante o processo. Não teve uma virada de chave brusca de um dia para a noite, uma percepção, algo que eu li ou que eu aprendi, né? Foi um conjunto de coisas, um aprimoramento também no conhecimento. E acho que durante a pandemia, uma das mudanças de chave começou ali, né? Onde o Instagram deixou de ser uma simples vitrine e começou a ser realmente uma estratégia, uma ferramenta de vendas. E adquirindo a consciência ali, e lógico, sempre buscando me aprimorar, buscando conhecimento, vendo vídeos, fazendo aulas, conversando com pessoas assim que eu admiro muito. Você é sempre uma dessas pessoas em que eu me inspirei. Falei, bom, eu acho que tá na hora de eu começar a buscar um serviço diferente, porque para mim era praticamente outra loja. Hoje eu ainda reforço muito essa frase, né? Assim,
do ponto de vista de planejamento, de esforço, de performance, ele me demanda muito. Mas é um esforço que vale muito a pena. E quando eu encontrei a RB, a Bruna especificamente, as nossas conversas começaram, foi uma conexão que veio pela brisa. De cara, ela já mergulhou no meu negócio, entendendo que eu tinha a consciência que eu precisava subir um novo degrau, alcançar um outro nível, mas não sabia ainda como, nem quando, nem como... quão palpável era aquele resultado direto, né? Então, eu acho que ela veio para amarrou tudo que eu despejei em cima dela no começo e personificou isso e me trouxe também mais consciência para falar, não, Mai, agora nós vamos fazer assim. Não vai ser também do dia para noite, vai ser uma construção, envolve muitos testes, erros, acertos. Aprendemos muito também com os erros, muitas vezes também. E assim, a gente tá tocando o barco até hoje. Então, pode falar. Não, eu ia falar. E você, Bru, como é que você enxerga isso? Assim, é até interessante a gente pensar o seguinte: eles tinham uma base já consolidada e tal, mas queriam transformar a loja numa marca. E aí, como? Né? A Mai chegou pra gente conversar, né, na RB em outubro de 2023. E aí, logo na primeira conversa, eu pude perceber primeiro a essência da Mayara como pessoa. E aí, eu fiz esse comparativo na minha cabeça. Falei, nossa, ela tem uma loja que tem o nome dela. Ela é essa pessoa, mas a gente não consegue enxergar essa pessoa na loja. Porque a loja não era marca, era loja, né? E aí, a gente usou a estratégia de realmente personificar a loja Mayara Marques. Ela se tornar uma pessoa, uma marca, mas que se comporte como uma pessoa. Que é uma estratégia que a gente defende muito, né? Que vai além da humanização de uma marca. Vai mesmo da pessoa ter a sensação de que ela está se relacionando com uma pessoa. E ainda mais no caso da Mayarinha, que é o nome dela, né? Então, em outubro de 2023, a gente fez esse mergulho. E eu acho que um desafio, né, que a gente enfrentou na época é que, primeiro, já era uma empresa muito consolidada. Então, eram 7 anos na época, né? Agora completou 8. Então, não era uma loja que, tipo assim, a gente podia nem errar muito, mas também a gente tinha margem para errar um pouquinho e ser sincero ali nos testes. Então, era um desafio. E também uma empresária por trás que entende muito de comunicação. A Mayara é da mesma área que a gente aqui. Verdade. Eu sou jornalista, ela é RP, Relações Públicas, né? Então, ela também entende do negócio. Então, pra gente, teve todo esse jogo de cintura. Rolou um frio na barriga. Rolou um frio na barriga. Mas a gente sabia da potência da marca, né? Tanto pelas conversas que a gente tinha e também por tudo que eu via ali presencialmente nas reuniões e tudo mais. Então, a gente partiu desse ponto que a gente precisava transformar a loja Mayara Marques num jeito Mayara Marques de ser. E foi assim que a gente deu início aos processos, né? Quais foram os desafios dessa transição? Do ponto de vista da empresária e do ponto de vista da agência. Eu falei assim pro Renan. Falei, Renan, eu vou falar isso, a gente se preparando. Porque a Mayara já é minha amiga. Mas se fosse outro cliente, a gente não… Bora, solta aí. Mas eu acho que, igual eu falei, né? Por ser uma profissional que entende muito do assunto comunicação. A Mayara manja muito de comunicação no geral, né? Tanto também pela essência vendedora que ela tem e tudo mais, né? Do salão da loja ali mesmo, né? Quanto pela formação dela. Teve muito esse desafio no começo de confiar num processo que estaria começando. Sim, reconheço super. E acho também aí da minha parte, daí tirando um pouco o lado profissional, né, falando o lado pessoal, Mayara, foi realmente me desarmar e estar aberta para tentar, e mesmo entendendo de comunicação, eu venho aí dos primórdios da internet, quando tudo era mato, e então eu falei, bom, tem muitas coisas novas surgindo em que eu preciso testar, e que eles que estão mexendo com isso são mais especialistas do que eu nisso. Então, eu precisava estar desmontada, desprovida, assim, né, de vaidades, de apegos também, assim, acho que existe, né? E até hoje, né? Existe um apego com a minha loja, é como um filho, gente. Não adianta, eu não tenho nada no forninho ainda, mas a minha loja é como um filho. Então, e realmente falou, não,
vamos testar sim. E também do nosso lado, né, Lu, acho que é importante falar isso, porque muita gente às vezes procura agências, né, de marketing digital, de comunicação, despejando muito uma expectativa de que a gente vai acertar em tudo, que a gente na primeira vez já vai dar tudo certo e tudo mais. A gente se comportou exatamente com a Mayara, por isso que a parceria já é tão longa, né? De ser sincero, falar, Maia, a gente pensou nessa campanha aqui, é loucura? É. Pode dar errado? Pode. Mas a gente tem esse histórico que pode fazer dar certo também. E algumas patinou um pouquinho, não foi o que a gente imaginava. Algumas que a gente não tinha colocado tanta expectativa, foi tipo, nossa, que top, que bom. Então, acho que vai esse lado também, do lado das agências, de trabalhar com sinceridade, não ficar colocando ainda mais coisa entre o cliente e a agência. Ser o mais transparente possível. Né? Exatamente. Eu falo que tudo é minha expectativa. Tem 2 pontos muito interessantes que vocês trouxeram aqui que eu quero pontuar. O primeiro deles é quando a gente tem, independente da mais ser da área de comunicação ou não, quando se trata do nosso negócio, a gente é muito míope. Né? A gente fala muito sobre isso. A gente é muito míope. Então, você tem apego, envolvimento emocional. Sim. Você tem você tem o medo de investir, porque você que tá por trás e responsável pelo negócio, o calo aperta ali em você, né? Então, por isso que é difícil você abrir mão ali, né? Por outro lado, foi o que você falou. Eu contratei uma pessoa para poder fazer isso para mim. E esse olhar de fora, ele é importante para poder trazer uma visão de que a gente que tá dentro do negócio não é muito difícil. Eu agora tô passando por uma transição na minha empresa. Eu tô morrendo de medo do posicionamento. Eu tô assim, que dificuldade reajustar o meu posicionamento. É por falta de conhecimento? É por envolvimento. E soltar aquilo, né? É por envolvimento, eu tenho envolvimento. Eu preciso que outras pessoas me ajudem a olhar para isso. Porque eu vou olhar de um ponto de vista muito limitado por estar dentro do meu negócio. E isso é o grande barato. Quando você abre mão um pouquinho, né, do seu apego. E você abre mão um pouquinho daquilo que você acredita. E aí, vocês começam a construir essa relação de profissional da área de comunicação e marketing e de empresa, de cliente, é que as coisas começam a funcionar. E às vezes, eu tenho com alguns clientes muita dificuldade de falar assim, confia no que eu tô falando, confia no que a gente tá trazendo pra você. E a gente também tem humildade de às vezes falar assim, realmente, isso que você trouxe é importante. Essa visão que você trouxe faz sentido, né? E isso que você também falou sobre a questão dos testes e tal. Gente, o Burger King erra. Olha o negócio daquele, como é que era o nome daquela última campanha que fizeram com o Kid Bengala? Kid Bengala. Que deu um burburinho. Erra! O Burger King. Tem um puta... E às vezes, numa reunião de briefing dessa, foi tipo, uau, essa campanha vai ser muito boa. Milionária. E fora que marketing não é uma ciência exata. Nem comunicação, não é. Por mais que hoje em dia a gente tenha muitos dados estatísticos, a gente formula hipóteses. E depende 100% do comportamento da audiência do cliente, né? Da audiência da Mai. Então, às vezes, a gente acha que tá num caminho assim e a audiência se comporta de um jeito completamente diferente. Aí a gente tem que voltar e analisar novamente. A gente se comunica com pessoas, né? Exatamente. Então, assim, a gente, pra você que tá aí do outro lado, em relação ao marketing, a gente tem hipóteses. Com base em dados de mercado, com base em comportamento do consumidor, com base em experiência, que é muito importante, em bagagem, aquilo que funcionou com outro cliente, com o que a gente vê nas pesquisas que são feitas, mas são hipóteses que precisam ser testadas. Da mesma maneira que um médico, quando vai propor um tratamento para você, por mais que ele tenha estudado que aquele remédio tenha feito efeito em vários pacientes dele, que tem às vezes a mesma estrutura que você, as mesmas necessidades de você, pode ser que o seu corpo reage de uma forma diferente, porque às vezes a sua cabeça tá de uma maneira diferente, porque o seu contexto é diferente. Então eu gosto muito de fazer essa comparação, por mais que um seja ciências biológicas e outro humanas, né? É humana, gente, não é exatas, entendeu? Não é fórmula pronta. Então é muito interessante esses 2 pontos, assim, desse equilíbrio, que eu falo que não existe cliente e agência, é parceiro de negócio. Com certeza. Né? Tipo, tem que dar a mão e ir juntinho. Exatamente. Tem uma questão, Ana, que eu queria até destacar aqui, acho que, lógico, por eu ter essa formação em comunicação, acho que conhecimento nunca é demais, mas que me trouxe também uma vantagem para ir por esse caminho, encontrar uma agência, justamente por entender isso, enxergar que o marketing, ele precisava ser
ser olhado e também investido. Eu vejo muitos pequenos e médios negócios hoje. Poxa, mas eu vou gastar isso? A questão financeira sempre trava e deixa a gente ainda mais míope para essa questão, né? E para mim, assim, alinhar essas expectativas e passar para a agência, para a Bru, né, especificamente quanto eu tinha de orçamento, eu falo, Bru, eu tenho isso. Muitas vezes porque eu não tinha uma verba separada para aquilo, né? Para aquele braço ali da minha empresa. Falei, nossa, então aí a gente vai testar assim? Sim, ó, a gente vai. Você falou, mas eu consigo ir até aqui, eu consigo isso de dinheiro. Ah, não, então vamos testar assim. Aí a gente vê. Não, porque se der certo assim, aí na próxima a gente vê. Porque eu vejo, né, até com conversas com amigas que também têm negócio, e acho que justamente pela cultura que a gente cresceu, ficar apegada nessa questão e não conseguir seguir pro marketing dessa forma, por questões financeiras, e ele precisa. Hoje em dia, né, isso custa, e você colocar muitas vezes o preço no trabalho do outro e não querer gastar nada e achar que, por vezes, o Instagram ser uma ferramenta grátis, o WhatsApp ser uma ferramenta gratuita, a agência vai ter que fazer milagre com aquilo ali. E não é. Então, esse alinhamento de expectativa e esse entendimento que a questão financeira do marketing precisa ser conversada e separada, né? Independentemente, a gente não precisa de verbas milionárias para fazer muita coisa acontecer. É lógico que é muito legal, adoraria. Mas até hoje, né? Até hoje isso é contado, isso é planejado. Sim. Mas foi muito bom encontrar parceiros que entenderam também esse ponto. Muito legal você ter trazido isso. Porque pra gente é um super desafio, né, Bru? Exatamente. E vai do nosso lado também, Ana Lu, como agência, trazer esse tipo de provocação para as conversas com o cliente, né? No caso, a Mayara com a gente. Sempre a gente vai, né, na nossa cultura como agência, a gente vai com uma ideia grandiosa, porque vai que ali naquele momento também tem o outro lado que, vamos mergulhar. Mas eu sempre vou com um plano B, porque eu preciso entender a realidade do meu cliente. E aí a gente mostra esse plano B, né? Olha, Bruno, eu acho que dá pra mesclar o plano A com o plano B. Então tá certo, vamos na sua realidade, vamos dentro da sua realidade. Porque senão eu também entro numa linha assim de fogo, prometendo algo que ela não tinha condições de fazer, e a gente fica nessa, e até o relacionamento entre cliente e agência fica desestabilizado, e é algo que impacta muito no resultado final, né? Sim. Então, a gente vai nessa linha realista. As coisas não acontecem, que a gente se prende ali àquela conversa do dinheiro e, putz, isso precisa ser falado. Não, quantas vezes a gente fez, né, Mai, campanha… Ah, Bruna, mas esse brinde aqui é caro demais. Não, mas vamos achar um brinde dentro dessa proposta, dentro dessa essência que converse com esse valor que a gente tem. Sim. E a gente o tráfego pago, né, Bru? O tráfego pago. É uma questão que tá sempre nas reuniões e é discutida. Quanto de verba vai para cada lugar. Eles trazem, né, Mai, essa campanha aqui vale a pena um investimento. Topa ou não topa? Ah, eles explicam pra mim, não, essa aqui vale. Ah, não, gente, esse mês não dá. Então, tem essa troca. E eu acho que é uma questão prática ali dos bastidores do negócio que eu vejo que muita gente paralisa ali. Eu sempre falo o seguinte, que 1, precisa ser sustentável. 2, tem que começar. É começar. Então, eu sempre penso assim, ó, se eu faturo 50 mil e eu invisto 3%, e esse 3% fazer com que eu fature 60 mil, o montante desse 3% ele vai aumentar. Né? Então, ele vai retornar a minha empresa vai ter mais retorno em relação ao faturamento, e eu posso fazer outras coisas porque rentabilizei com aquele investimento que foi feito. Então, por isso que é importante começar. Começar é difícil, deve ter sido complexo para você colocar ali dentro da sua estrutura financeira esse investimento. E essa visão de que é de graça é muito triste, porque… E mais do que isso, assim, antigamente a publicidade, a propaganda, ela era completamente inacessível. Você ia no máximo panfletar, fazer carro de som. Uhum. Entendeu? Ou às vezes pôr um outdoor ali, mas ia demorar um pouco mais. Para investir numa TV, você tem que ter um giro muito forte. O valor de investimento hoje em dia é mais em conta, mas era muito alto antigamente. Então não era acessível. Agora é. Né? Agora é acessível, mas precisa de estratégia, porque senão você perde o seu tempo, que é o seu maior ativo do seu negócio, e fica patinando ali para sempre, trabalhando sem estratégia. E Bru, o que vocês enxergaram de potencial e de desafio? E como que foi esse processo de construção desse universo, né, Mayara Marques? Por onde você começou? Então, o desafio foi o que eu pontuei, né? Que já era uma empresa consolidada, que a gente não tinha esse medo de… Quer dizer, tinha um pouquinho do medo de trabalhar com uma marca muito forte e também de…
de ser uma marca que ainda não era uma marca, enfim, tinha esse contraponto, né? De ser consolidada, mas ainda não ter um posicionamento no digital bem consolidado. Trabalhar com uma reputação ali. Já existia há 7 anos uma reputação. E a gente começou por 3 pilares, né? Um primeiro pilar foi trazer todos os valores que Mayara Marques, como marca pessoal, carregava para a loja. Isso já era feito, ela sabia que ali na experiência física ela conseguia aplicar isso. Mas na comunicação, principalmente no digital, isso ainda não era visto. Então, valores como família, que a Mayara tem muito forte, autoestima, empoderamento, essa energia de se sentir você mesma dentro da sociedade, dentro da feminilidade no geral, ainda não era colocado em prática nos conteúdos, na comunicação dela. Então a gente partiu desse primeiro ponto de uma linha editorial, de um planejamento que pegava os valores Mayara Marques Pessoa e colocava na loja Mayara Marques. O segundo foi construir, né, uma conexão com as mocinhas dela, com o público dela, que iria transcender a presença física ali na loja. Então, hoje, o Instagram Mayara Marques, a comunicação Mayara Marques, a mesma experiência que você tem no físico, você tem no Instagram. Então, se a pessoa só consumiu o Instagram ali, ela sabe que quando ela chega na loja, ela não vai ter uma diferença naquilo. Então, a gente trabalhou muito isso também. E um terceiro ponto foi realmente colocar todo o branding da marca na figura Mayara Marques. Então, hoje, tudo que a pessoa consome na loja MM tem o jeito Mayara Marques de ser. Então, desde o cheiro, as experiências, as campanhas, os eventos, as músicas que a gente usa no vídeo, as cores, tudo que vai... tudo que acontece tem a essência Mayara Marques. Porque não tinha como, gente, uma loja que tem o nome dela não ser ela, entendeu? Então, posicionamento por lifestyle. Por lifestyle e por ela, né, ser a voz e dar voz a essa loja. Foi o que a gente mais trabalhou. Arrasou. Eu fazendo um complemento, assim, logo quando eu saí da empresa, eu ouvi, né, que tinha a turma, né, a turma que me achava doida e a turma que me achava corajosa. Eram os 2 grupos. E de uma das pessoas muito próximas, eu ouvi e falei, mas se você vai comprar uma loja, isso vai virar um local um centro de expedição, de despacho, porque o negócio é online e tudo mais. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, não, o mercado pode estar evoluindo sim, essa questão do crescimento digital, na pandemia veio com tudo, mas eu sempre vou querer o espaço físico que acolhimento, empoderamento, fugiu a palavra, mas forneça, assim, esses momentos de troca, de conexão, de reencontros. E quando o digital veio, eu sempre tive a consciência de que ele seria a gente brincava, o plus a mais, né? Mesmo sendo redundante, né? O plus a mais que uma coisa não existiria sem a outra. Uma extensão mesmo, sabe? A loja física seria uma extensão do online, o online é uma extensão da loja física. Hoje, eu não vivo sem um nem outro. Sem nenhum nem outro. E uma coisa interessante, né, Lu, de pontuar também na estratégia, foi que a gente não começou falando pra Mayara que ela precisava postar mais. Porque muita gente fala, né, acredita que não, eu contratei uma agência porque eu preciso aumentar a minha quantidade de conteúdo. E na Mayara, a gente não foi para uma coisa do tipo, vamos postar mais, vamos aumentar o volume de conteúdo. Não, a gente mudou a intencionalidade do conteúdo. Passou a ter estratégia, né? Passou a ter estratégia. Às vezes a gente não... A gente usa até campanhas que o mundo da moda feminina está fazendo, mas com uma intenção diferente, porque a gente sabe que a audiência da Mayara se comporta de um jeito diferente por causa disso que ela falou. Porque ela não enxerga o online só como uma escala gigantesca da marca dela. É sempre um dependendo do outro, o físico dependendo do online também. Você trouxe um negócio muito legal, que eu enxergo muito na fala da Mayara e na loja. Que é o seguinte, vocês adaptam ali para a linguagem do público dela. Sim. Eu vejo que a May, não sei se eu tô enganada, me corrija se eu estiver errada, tem uma clareza muito grande de quem é o público dela. Sim. E eu acho que ela trouxe isso para vocês. Sim. Também, né? E qual a importância disso, Bru? Não, isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente sempre conversa que a RB só entendeu profundamente a marca Mayara Marques do quanto que a gente viu como as clientes se relacionam com a marca.
Então, observando isso, a gente tira todos os insights para ações que a gente vai fazer ali. Então, vou trazer um exemplo prático que a gente acha de destaque, né, Mai? A Mayara trouxe a ideia que ela queria fazer um tipo de evento com a comunidade de clientes. E era um assunto que nunca tinha sido abordado para essa audiência. Que era de feminilidade, que era trazendo um pouco também, né, Mai, de... O evento da… o evento da Cláudia. De sexualidade, de sexualidade, enfim. Uhum. E a gente sentou, conversou e depois nos surpreendeu o comportamento dessa audiência. Só que a gente só conseguiu estruturar esse evento porque a Mayara tem um conhecimento muito grande do público dela e a gente também observa muito esse contato. Bruna, como que a agência observa? Vendo como as pessoas interagem pelos stories, as mensagens que mandam para a loja Mayara Marques. Então, eu vi ali o tom de voz que as pessoas conversavam com a marca. Eu falava, gente, isso aqui tem muita essência. A gente recebe muitos depoimentos, né, Mai? Do tipo, nossa, me transformou, essa roupa me transformou, me senti muito linda e tudo mais. Eu falei, é isso aqui que a gente tem que pegar. Então, tanto o empresário conhecer quanto a agência observar também o comportamento do cliente com a marca é fundamental. Fundamental. Perfeito. E Mai, você já trabalhava sua marca pessoal na loja antes, de alguma maneira, ou não? Ana, não. Eu acredito que se eu trabalhava, era inconscientemente. E como que foi pra você fazer essa transição? Porque eu também vejo que tem muita gente que tem dificuldade nisso. Olha, acho que, né, completando o que a Bru vinha falando, acho que como todo empreendedor de início, a gente quer agradar todo mundo, né? E é impossível, né, no meu caso especificamente, né, de uma loja com roupas para agradar todos os gostos, todos os tamanhos, todos os estilos, todas as tribos. E isso era uma coisa que me frustrava muito. E aí, com, né, o conhecimento, estudando, pesquisando, eu fui entendendo que ser nichada não era ruim. E onde está realmente esse público que eu quero atender, que está vindo até mim, né? Que eu já estava ali no meio do fogo, que está vindo até mim, mas que também eu quero atender, eu quero continuar atendendo isso. Né? Nunca, né? Sem tirar o mérito, acho maravilhoso, né? Tipos de lojas diferentes. Mas você traz roupa, vai lá para São Paulo, vai lá no Brás, traz um monte de coisa. Gente, acho super legal. Mas o meu nicho não é esse, né? Não adianta em momentos de crise, a gente trazer fazer uma curadoria mais barata para trazer um outro tipo de público e fazer dinheiro. Super legal, gente, eu não tenho nem esse talento. O meu é outro. Então, acho que esse entendimento desse público, né? E aí, entendendo quem ele é, trazendo isso pra mim e trabalhando isso no negócio, foi uma grande questão, né? E aí, só fazendo o gancho da sua pergunta, qual… A pergunta… agora eu me embolei aqui, mas você… não tinha sua marca pessoal trabalhada ali. Isso. E aí, como que foi pra você essa questão de passar a ser a cara do negócio, passar a ter a Mayara ali, né, pessoa atrelada à sua marca, à sua loja? Como que foi esse processo? É esse gancho que eu queria fazer. E, mais uma vez, foi durante o processo, né? Foi me relacionando com pessoas que me traziam esses discursos, assistindo vídeos, fazendo aulas, mentorias. Né, a mentoria, eu fui uma das primeiras, se não a primeira mentorada da Brisa. Isso me trouxe essa abertura no olhar para realmente entender os caminhos que eu estava tomando, ter certeza dos caminhos que eu queria ir. Isso para mim… E aí, conforme a gente foi fazendo e foi testando, eu fui tendo algumas confirmações de que aquela marca estava sendo trabalhada. E aí, a gente não teve ainda, né, uma pesquisa concreta. É até difícil, acho que justamente por não ser uma ciência exata. Mas acho que por retorno de clientes, pela forma como, às vezes, pessoas de longe… vem até a minha loja pelo meio digital, pela forma quando às vezes eu estou em algum estabelecimento e eu recebo algum retorno, algum reconhecimento. Quando eu peço para as pessoas do meu convívio mesmo dizerem o que elas acham, ou quando às vezes vem, né, um retorno gratuito ali. Então esses retornos é onde eu tenho algumas confirmações sobre isso, né? Nunca foi marcado ou com algum evento específico, né? Ou recebimento de algum sinal. Acho que foi mais uma vez ali. Imagino que todo empreendedor passa por isso. Foi durante o processo e é até hoje. Isso que eu ia falar, até hoje. A gente reconhece na Mayara, e é legal de falar porque muito empreendedor tem esse medo, né, Ana Lu, de se posicionar mesmo como a voz da própria marca. É um desafio, a gente vê de perto, não só com a Mayara, mas com outros clientes da agência,
mas no meu caso, né, que fico mais na estratégia da Mayara, o quanto é desafiador para ela, mas nem não é por ser tão desafiador que ela não continua fazendo ali, ela confia nesse processo, entendeu? Muitas vezes a gente passa uma fala pra ela e lá na hora ela fala, então, mas eu não falaria assim. E a gente muda, a gente faz o que tem que ser feito do jeito dela de ser, né? Então, às vezes o medo do posicionamento vem porque você quer ocupar um lugar que não é seu, né? E a Mayara, ela ocupa o lugar que é dela. Se ela chega... Por que as aberturas dos vídeos dela, ela começa... Uhul, mocinha. Porque ela chega, assim, nos ambientes no geral. Não adianta a gente... não adiantava a gente criar um jargão ali pra ela, começar da pessoa olhar e falar, nossa, mas não é essa Mayara que eu encontro na loja, que eu encontro no Salão Libras, que eu encontro no clube de negócios, que eu encontro num barzinho e tudo mais. Então, o posicionamento, às vezes, ele te incomoda porque você tá indo pra um lugar que não é seu. Agora, quando você tá dentro do seu lugar, ele vai fluir. Vai ser desafiador, como ela falou, mas ele não vai deixar de acontecer, entendeu? E acho que aí tá um ponto diretamente ligado à questão do autoconhecimento. A questão pessoal, como também os meus tombos contribuiu para o meu crescimento pessoal, que fez também eu ter uma clareza do que eu queria e do que eu não quero, né? Do que eu quero e do que eu não quero. Para contribuir também para esse posicionamento mais sólido e essa tão famosa marca pessoal, que eu acho chique, a gente fala. Olha, isso que você trouxe, assim, é fenomenal. Porque quando a Mayara, a primeira coisa que ela falou, que eu falei, nossa, é isso. Primeira coisa que ela falou que teve que entender é que ela não ia agradar todo mundo. E eu acho que é aí que o calo aperta pra todos nós. Por quê? Porque a gente, na ânsia de querer agradar todo mundo, a gente se perde da gente mesmo. Então, vamos supor que ela falasse assim, esse uhul, oi mocinhas, que é a característica ali dela. Se ela ficasse insegura em relação a isso, tipo assim, mas será que as pessoas vão gostar disso? Mas será que não é muito infantil? Mas será que não sei o quê? Mas será que não sei o quê? Né? Então, e aí ela pegasse e falasse, sei lá, oi maravilhosas, oi, né? Uma coisa que não seria a cara dela. Então, isso é muito desafiador. E as pessoas notam. Então, às vezes, naquela de você querer parecer outra coisa, as pessoas notam, não tem como, as pessoas notam. E a gente vai atrair aquilo que faz sentido e repelir aquilo que não faz, e é assim. Só que é muito difícil ter esse desprendimento. Acho que esse é o grande desafio das pessoas trabalharem as próprias marcas pessoais. Porque existe esse risco de você ser rejeitado, entre aspas, por uma parte das pessoas, né? Mas, por um outro lado, também é um caminho de se conhecer, né? De alguma maneira. Então, é realmente muito desafiador. Sim. Muito legal isso que você trouxe. E, Mai, uma coisa também que eu vejo que você conseguiu, assim… vocês, né, conseguiram com toda essa construção. E eu não sei como era isso antes, mas a gente faz parte do mesmo clube de negócios, né? Então, tem várias pessoas do clube que são… consumidoras da Mayara Marques. Então tem muito aquela coisa do tipo, eu comprei na Mayara Marques, eu fui na Mayara Marques, né? Minha roupa… não, gente, vou no evento, tenho que ir lá na Mayara Marques escolher o meu look. Presente da Mayara Marques, né? Então existe essa coisa de que a marca já confere as pessoas. Então vocês conseguiram construir algo que, como eu sempre falo, a marca agrega valor àquilo. Então, você consumir da Mayara Marques, aquilo diz algo sobre mim. E isso é o desafio do branding, né? E a conquista do branding também. Sim. E assim, como que vocês enxergam esse processo? Isso existia antes de toda essa estratégia ou não? Ana Lu, eu acho que, mais uma vez, se existia, eu não tinha consciência. E existia e não era comunicado, né, mãe? Existia no off, né? Existia entre as clientes ali do clubinho, Acho que sem uma estrutura, sem a gente… acho que como agora a gente pensa e planeja, quando a gente consegue também identificar melhor esses resultados. Quando a gente deixava assim, né, aí eu, no caso, né, deixava simplesmente as coisas acontecerem, a gente se perde muito. Se perde muito e às vezes se apega, às vezes… Um monte de gente tá dando um retorno positivo, mas uma vez deu um negativo. Se a gente não sentou, não planejou, não estudou aquilo, a gente vai se apegar àquele ponto negativo. Aí desandou tudo. E aí você deixa de seguir o caminho, né? Uma coisa que é interessante no comportamento da marca da Mai. No final de semana, ela sempre sobe nos stories uma lâmina lá, né? Uma arte com você linda vestida de si. Que abre o caminho para as mocinhas, que são as clientes, a postarem o look, marcarem a loja e ela compartilhar nos stories, né?
pra trazer mesmo essa essência. Olha, o que eu falo aqui durante a semana, no final de semana elas colocam em prática usando esse look cheio de essência e tudo mais. E foi algo, né, Mai, que foi sendo construído assim, quando a gente trouxe, ela falou, Bru, mas às vezes a galera não posta, e isso tem aumentado, né, Mai? Vai aumentando aos poucos, vai virando uma cultura da marca, chega final de semana, a pessoa já vê ali, se ela não postou o look, mas tá com a foto guardadinha no celular, ela posta e marca, daí já gera o conteúdo também. Então, são coisas assim que ela até sabia o quanto isso era especial, mas não era comunicado através dos canais que ela utiliza. Estimulado, né? É. Isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa que dá pra gente pensar em diagnóstico e pesquisa, já que você estava falando de pesquisa. E se questionar e observar o quanto a minha marca é mencionada por outras pessoas. Né? Tudo bem, a gente não vai ter uma pesquisa… sei lá, Datafolha sobre a marca mais lembrada de Taubaté, né? Talvez você não contrate essa pesquisa, mas você pode mensurar ao longo do tempo o quanto a sua marca passa a ser mencionada. A partir do momento que ela é mencionada, ela é lembrada, significa que você está fortalecendo a sua marca. Se você não depende só de promoção para vender, significa que a sua marca está fortalecida. E eu acho que um posicionamento de ser uma marca, né? Uma loja e uma marca que vende roupas para ocasiões especiais, diz muito também sobre a Mayara Marques. Né, Mai? Eu gosto muito, assim, ter esse reconhecimento, né, das pessoas, seja do clube lá, de negócios. Quando as pessoas falam, poxa, eu vou na Mayara Marques pra escolher uma roupa pra esse momento, poxa… Pra mim, não tem… Antiga roupa de missa. Então… Porque, olha, e também vai além… de um jeito que enche, deixa o coração muito quente. E vai além daquilo, assim, do vender só por vender, entendeu? Então, acho que isso bate muito com a essência do que a Mai traz na… Faz parte dos momentos eu especiais. Eu adorei que eu ressignifiquei a roupa de missa, gente. A gente fez 2.0. Mas você tem uma curadoria muito legal, assim, muito clara, muito estratégica na loja. Como é que você define esse mix de produtos da loja? E como que você garante que esteja aliado com o público, né? Porque você tem marcas que são jovens e ao mesmo tempo você tem um público, às vezes, que é mais velho e super funciona, né? Você trabalha com mais de uma marca. Como é que é essa estratégia ali? Acho que, né, o desejo, a definição, né, pra mim, o desejo de ser uma multimarca sempre permaneceu. Então, nunca, por exemplo, ter uma franquia, vender uma marca só… Nunca direi nunca mais, por hora não é meu desejo. Então, hoje essa curadoria, ela é feita com base tanto na pesquisa da minha audiência, do meu público, das minhas clientes, quanto também o que eu vejo no mercado. Eu tenho que primeiro também querer vender aquilo, para me encantar por aquilo, para daí passar essa paixão, enfim, conseguir transparecer isso para as minhas clientes. A concorrência é gigante e a gente sempre procura ter ali marcas exclusivas. Tem algumas que você encontra também em lojas daqui também de Taubaté ou de outras regiões próximas. Mas aí vem o ponto que a Bru colocou, né? Acho que esse olhar diferente de entendimento, porque… Mesmo assim, tendo marcas iguais a outras lojas, muitas vezes as peças são diferentes, porque a curadoria que eu faço dentro daquela marca é diferente de que outra dona de loja faz. E assim, pontos, eu acho que o principal, né? Quando eu conseguir desapegar de querer agradar a todo mundo, trazer a roupa pensando em quem vai usar, o que vai acontecer no clima da minha região, onde as minhas clientes estão indo, fez toda a diferença. Né? Lógico, a gente tem que apelar um pouquinho para a tendência. Eu tenho ali 10, 15% da coleção. Já aconteceu de, mesmo pesquisando, apostar em tendências que não foram para frente pro meu público. Eu lembro muito do paetê, que é lindo, maravilhoso, todo mundo se encanta, mas na hora do vamos ver, na hora de levar, as minhas clientes no geral não compraram essa ideia. Mas já outras, por exemplo, a Pantacur foi uma mesma também, a calça, né, a pantalona mais curta. Mais recentemente os tules, né, gente? O Bruno tá aqui pra falar, a gente falar de um caso real, né, na loja. No ano passado, a minha curadoria, eu falei, poxa, nunca vendi muito bem peças com uma transparente, né? E eu falei, bom, mas tá vindo forte aí, já tinha visto, né, em outros locais, Europa, Estados Unidos, usando isso, com uma moda que também não vinha só, não trabalhava só essa questão da sensualidade, do street style. Eu falei, dá pra eu encaixar isso. Trouxe um número reduzido de peças, foi uma febre. Vendemos tudo. Falei, bom, então pro ano que vem é uma coisa que eu vou postar. Continuou nas passarelas, continuou nas marcas que sempre, né, observo e me inspiram. Trouxe, gente…
Nossa, eu falei, meu Deus. Eu trouxe muito tule. Falei, eu lembro a Cássia, geralmente, né, consultora de imagem que tá parceira lá comigo, ela foi comigo. Não, fala, mas nossa, nós duas ficamos assim, será que a gente… Não, vou levar tudo isso, vou postar, porque ano passado foi. Menina, quando chegou aquele caminhão de tule, falei, meu Deus, e agora? Tô perdida. Senhor, foi maravilhoso. A gente vendeu tudo até agora, né? As marcas que eu tenho… Até faltou. Doida no tule estampado, gente. Não tô achando. Não acha, Ana, não acha. Não acha, nem colorido, nem estampado. E a boa parte das marcas que eu trabalho são de pedido. Então, o que eu tô vendendo hoje, eu comprei há 6 meses atrás. Então, eu não consigo reposição. E nem gosto também de trazer muitas reposições. Ainda mais uma peça estampada mais marcante. Eu tô olhando aqui porque… Bruna está tampando vestido de Mayara Marques. E aí, como os círculos são muito próximos, muito parecidos pelo perfil da minha cliente, eu fico trazendo muitas peças marcantes iguais pra gente evitar posicionamento, né? Modelo de negócio. Essa que eu sei que elas não gostam, né? De chegar no lugar e tá com as peças repetidas. Mas eu acho que são pontos, assim, da minha curadoria que… lógico, é uma delícia comprar, gente. É uma delícia gastar dinheiro. Pagar o boleto depois. Mas depois, quando eles chegam, olha… Mas você trouxe alguns pontos importantes aqui. Primeiro, conhecimento do público, né? Você consegue alinhar ali um pouco das tendências com aquilo que o seu público vai trazer. Eu acho que um outro ponto muito interessante que você trouxe, que é importante pro varejista ficar de olho, não é só o que você gosta. Com certeza. Então, tipo, deixar às vezes a vaidade de lado, do tipo, gente, eu amo esse paetê. Esse paetê tem que ter porque eu amo. Às vezes a gente vai nessa questão emocional ali do… eu gosto em mim, mas, cara, teu cliente não gosta, né? Então, acho que isso também é uma coisa que faz sentido. E buscar referências fora de tendência, estudar, né? Igual essa questão da consultoria de imagem. Então, acho que isso tudo faz parte desse processo de curadoria, que não deixa de ser um processo criativo também, né, Maia? Acho que tem muito disso, né? Sim, a gente não desenha, mas toda colocar as marcas nesse compasso, né? Assim, são marcas diferentes locais também. São marcas do Rio de Janeiro, marcas de Minas Gerais, marcas, às vezes até do sul do país. Do norte eu ainda não tenho, mas do sul eu tenho. Então, assim, como encontrar essas marcas, fazê-las entrarem nessa engrenagem e passar… mostrar para minha cliente, olha, isso aqui sozinho, talvez você não goste, mas isso aqui com isso eu acho que você gosta. E, poxa, acho que também atrelada nessa questão da marca pessoal, essa confiança que eu desenvolvi com elas, a Farm foi uma das que eu coloquei assumindo um risco. Lógico, tinha feito pesquisas antes, já era uma marca que estava no gostinho do povo, mas do perfil das minhas clientes, elas não usavam muita cor e muita estampa, né? E eu falei, bom, mas eu vou arriscar, porque era uma coisa que eu pessoalmente também gostava muito. E eu falei, acho que se eu misturar isso de uma outra maneira, capaz… Elas compraram super a ideia. E é uma marca que tá comigo até hoje. E que você vende bastante, né? E, Bru, como que essa curadoria influencia e ajuda, contribui, enfim, com o marketing? Contribui super, Ana Lu. E a gente sempre tem que manter ela no radar. Porque é um dos diferenciais da marca Mayara Marques. E foi muito importante também para essa construção do posicionamento, porque foi um bastidor que a gente abriu. Um dos pilares também, que agora a gente conversando eu me lembrei, que a gente usou e usa muito na Mayara Marques, é essa transparência mesmo de tudo que está por trás daquelas paredes daquela loja. Então a gente já fez várias webséries que a Mayara aparece fazendo a curadoria, tem no Instagram dela isso. As viagens que a Mayara faz, a gente também aproveitou, fez websérie para as pessoas verem de onde vem esse repertório dela pra moda. Cuidado também, né? Tudo, referência, tudo que ela curte usar e como que ela coloca isso na loja. Então, é uma estratégia que a gente usa de ser os bastidores que os clientes podem ver. Então, analisando o público da Mayara, eles gostam de saber que eles compram um produto escolhido a dedo pela fundadora da marca. Então, isso transcende, né, a marca Mayara Marques de vender multimarcas e vender uma curadoria da multimarca. Multimarcas by Mayara Marques. Ela afunila ali um pouco isso. Então, sempre nos conteúdos a gente tem que trazer a curadoria como uma das
uma das linhas de frente ali da comunicação, né? Isso faz com que agregue valor, né? E é aí, gente, que ela transforma uma loja numa marca. Porque, né, ela não vende as marcas Mayara Marques, mas o jeito que ela vende, a forma como ela combina e com que ela escolhe essas peças, viram um jeito Mayara Marques de… E até quando chega na Lu uma marca nova, né, Mai? Sim. Então, chegou uma marca nova, a Mai apresenta pra gente essa marca nova e a gente comunica essa chegada da marca nova pra audiência de um jeito Mayara Marques, de como a Mayara Marques escolheu essa marca para estar na loja. Porque senão fica algo solto, né, de tudo que ela já construiu. Eu acho que do ponto de vista do varejo, isso também é muito importante, né? Tanto para quem vende multimarcas, quanto para quem, como você falou, vai lá em São Paulo, busca as peças e tal, e faz uma curadoria. Que a sua loja tem uma personalidade, né? Porque hoje em dia não dá mais pra ser só uma loja. Tem que ser uma marca. Senão ela não se sustenta, as pessoas não enxergam valor naquilo. Eu vou preferir comprar na internet, vou preferir comprar na Renner. E aí a competição fica por preço, né, mãe? Ou eu vou comprar na Renner ou eu vou comprar na Zara. Né? Então não tem essa questão ali da loja. Virou commodity. Sim. Não tem marca, né? Então isso é interessante. Uma outra coisa que me chamou atenção é como você trabalha com outros profissionais, né? Você trouxe aí o exemplo da Cássia, que é consultora de imagem. Como que essas parcerias influenciam a marca? Eu vejo que ela trabalha ali em duas vertentes, né? Tanto nos bastidores quanto ali na frente. Então, como é que isso veio pro negócio e pra estratégia de marketing também? Acho que por atuar também, né? Por ter formação na área de comunicação, eu sempre enxerguei esses profissionais com um olhar diferente. E pra mim sempre começa como um flerte também. Quando eu encontro um influenciador, enfim, ou alguém um possível embaixador da marca, a gente começa pelas vias mais práticas, né? O Instagram começa daquela stalkeada mesmo. Eu avalio o histórico de parceria, o lifestyle da pessoa, como ela se comporta, como é o dia a dia, pra ver se realmente aquilo que ela tá estampando lá não é um personagem. Se no dia a dia ela também… falo ela porque, né, só tive contratações femininas até hoje. Como é que ela se porta, né, no dia a dia, se ela realmente é aquilo que está colocado, né, na rede. E quando isso começa, até trazê-la para a loja. Depois, trazida para a loja, eu gosto sempre de avaliar também o Media Kit. Gosto de pedir o material, estudar a audiência dela, avaliar os preços, que é mais uma vez um ponto também. Eu tenho que ver esse custo-benefício, ver se eu posso investir naquilo, se o tamanho daquele profissional cabe, né, nos meus negócios, enfim, financeiramente falando. E quando isso dá certo, sempre também é um primeiro teste. Sempre com consciência, com estudo, com planejamento, mas é um primeiro teste. E muitos deles, como existe aí esse flerte, essa preparação, dão certo, ficam comigo meses, anos. Cássia começou como consultora de imagem na loja, prestando um serviço pequeno, bem básico relacionado à consultoria. Evoluiu para uma parceria também de amizade, em divisão de conhecimento mesmo na hora das compras, na execução da curadoria. Evoluiu também para o relacionamento com as minhas clientes, quando eu tenho que indicar alguém para fazer um trabalho relacionado à consultoria de imagem, é ela também quem está ali comigo. É uma pessoa que eu enxergo também que leva a minha marca a outros espaços, a outras audiências, combina as coisas também de um outro jeito, mas que Mayara Marques também usaria, né? Agrega valor, né? Total. E as outras também, recentemente eu tenho, né, Juliana Peloja, que também começou um trabalho recente comigo e tá dando muito certo. Já tive Natália Bonafé, que também ficou, Natália Grazielli. Entre outras aí. Já tentei também contratar outras que às vezes não deu muito certo, fiz um trabalho pontual. Graças a Deus, nada nunca que foi um tiro no pé, por exemplo. Nada. Mas mesmo tá a importância da pesquisa, né? Muitas vezes as pessoas têm experiências negativas porque não fazem essa pesquisa antes. Às vezes, deu certo pro fulano, eu vou contratar. Mas a sua empresa não é igual a do fulano, né? Então, acho que essa pesquisa, esse trabalho de RP, no fim das contas, né? É importante para que você tenha boas experiências. E no caso dessa questão da consultoria de imagem, eu acompanho, né? Já falei pra você, eu adoro ver os provadores da Mayara Marques. Eu adoro, super. Adoro ver os provadores, eu fico super entretida. Eu vejo que a Cássia, ela tem um trabalho de educação da audiência. Sim. Em relação a estilo, combinações, a gente testar coisas diferentes. É um conteúdo
colaborativo, então não parece que é uma propaganda. Então, acho que isso também é muito legal, porque vem de uma educação de audiência. E quando você coloca ela para poder ali te ajudar a escolher, a trazer esse olhar e tal, também acho que agrega muito valor à marca. Então, é uma parceria sensacional. O da Juliana Pelagia eu também acompanhei, eu também gostei muito do formato, né, ali em relação à forma como essas parcerias foram feitas. Bru, quero que você me conte como é que você enxerga isso. Eu acho, Ana Lu, igual vocês estavam conversando, né? O empreendedor, quando ele pensa em creators e influenciadores, o erro tá a pensar no começo e não no final. Por que pensar no começo? Porque às vezes, se a Mayara chega pra mim e fala: Bruna, fulana de tal, tá hypada, tá bombando, tá? Olha só os números dela no perfil e tudo mais. E quando recebe, entre aspas, um balde de água fria da agência falando: olha, então, o começo é esse, mas o final na sua audiência vai ser outro. Nossa, mas você não aceitou e tudo mais. Então, com a Mayara, por ela fazer essa pesquisa antes, essa negociação era um pouco mais fácil. Mas eu sei que com outras marcas isso pode ser mais complicado, porque a pessoa pensa no começo e não no final. Então, a grande sacada de todos os creators e influenciadores que já passaram pela Mayara foi a gente sempre saber. Uma coisa engraçada também, que é a estação que as clientes estão vivendo, né, Mai? Porque, por exemplo, o Ju Peloge agora pegou, assim, uma estação que combinou com o jeitão da audiência. Então, uma coisa mais invernal, uma coisa mais fashionista. E as clientes embarcaram nisso, né, Mai? Então, entender também a estação, o momento que aquela audiência tá passando, pensar no final e não no começo. E também sempre pensar, olha, a partir do momento que mesmo que seja um trabalho pontual, a marca Mayara Marques vai estar vinculada a essa influência. Não dá mais para separar. Ah, faz muito tempo que estamos trabalhando com uma. Beleza, mas está vinculado. Foi um trabalho pontual, beleza, mas vinculou também. Então, é um trabalho que precisa ter esse jogo de cintura. E contar com uma agência faz muita diferença, porque daí ela traz pra gente, a gente analisa juntos. Ou às vezes eu falo, também vou dar uma namorada pra ver como é que é. Como já teve pessoa que a gente namorou e falou: eu não gostei. Ah, eu também não gostei. E ficou por isso mesmo. É um alinhamento muito importante, porque se ele não… Independentemente de eu gostar, eu gosto de trazer, né? Depois de todas esses crivos, quando a influenciadora passa, né? Vamos dizer, tá aprovada, tá dentro da loja, existe um alinhamento entre nós e a agência, mesmo ele colocando, sendo ele mesmo, né? A gente não coloca o nosso, qual é o trabalho que ele tem que fazer, porque a gente gosta, poxa, se a pessoa tá vindo, tá sendo contratada, eu quero o olhar dela, eu quero o jeitão dela, né? E ela também, mais do que ninguém sabe pra quem ela tá comunicando. Mas existe um alinhamento por trás, nos bastidores, tanto para ela entender qual o que ela pode fazer ali. Então, o RB também tá 100% envolvida. Maravilhoso. Vários pontos legais aqui que eu enxerguei. Primeiro, uma coisa que você trouxe é não olhar só os números. Né? Porque às vezes os números da pessoa são ótimos, mas ela não tem nenhuma conexão e às vezes não vende. Tanto que tem muitas marcas hoje que deixam de contratar influenciadores grandes quando elas querem de fato vender ou construir alguma coisa, para contratar os micro-influenciadores que têm um contato mais ativo com a audiência e trazem mais retorno. Outro ponto importante que você trouxe também sobre essa questão de ter o jeito do influenciador, mas ter conversar com a marca. E aí que tá a grande sacada. Você precisa ter uma marca forte o suficiente para que aquela comunicação não se sobressaia a sua, mas que ela agregue a sua, né? E parece, ao meu ver, o conteúdo vem na frente para vocês. Não necessariamente os números, entendeu? Então, assim, se a gente for parar pra pensar na Cássia, ela não tem números exorbitantes, mas eu já comprei muita coisa que a Cássia me indicou nos stories dela, no Instagram dela. Então, assim, eu acho que ela vende muito bem. Pelo menos pra mim, ela vende muito bem. Então, às vezes, ela pode ser que tenha um influenciador que tenha mais número que ela e que não venda tão bem quanto ela, quando ela vai. A Brisa é uma outra pessoa que vende muito bem. Várias coisas que eu já comprei e ela não é nem… O trabalho dela nem é ser… Sim, já explorei como amiga também Exatamente. Essa então, parte influenciadora às vezes dela. a gente tem que ter esse olhar atento e não ir assim, eu quero ganhar seguidor.
Porque, cara, seguidor não paga boleto, Não. né? Então, e aí vem o trabalho do marketing, que é como que eu posso analisar essa parceria, mas como que eu posso transformar e potencializar essa collab? Como que eu potencializo essa parceria? Como que isso vai se encaixar dentro da estratégia da Mayara? E isso é fundamental para que tenha sucesso. Então, esses pontos dentro que vocês trouxeram, para mim, foram muito interessantes. Pandemia. Eu vejo que o varejo de moda, ele, assim, mudou muito, né? A gente… 70%, eu não sei se esse dado mudou, mas 70% das pessoas que que compraram na pandemia ali online, nunca tinham comprado online. É absurdo. É muita coisa. Ao mesmo tempo, o nosso comportamento de compra mudou muito, né? Então, tem gente que só compra online, que não vai comprar na loja física. Tem gente que vai na loja física, vê e depois compra online. Como que o negócio se adapta a uma mudança tão brusca de comportamento e segue firme e forte aí? Olha, Ana, foram momentos, assim, paralisadores também. Por muitas vezes a minha mente me sabotou e eu também assumo que fui daquelas empreendedoras que acreditava piamente em números e que tinha que comprar seguidores e que esses números realmente diferenciavam a percepção e até no volume de compra. Então, se tá todo mundo comprando no site, não tá vindo na loja. Enfim, e aí, né, a virada na pandemia foi realmente esse começar. Acho que como eu não vi saída e era uma coisa totalmente fora do meu controle, né? Não era, enfim, algo que eu poderia fazer, enfim, para acabar esse momento. Então, eu comecei e falei, bom, a primeira decisão impactante foi, eu vou ficar com a minha loja mesmo? Ou eu vou vender tudo, liquidar tudo e procurar outra coisa? Não, vou ficar. Então, como que eu vou conseguir atender de novo? Depois de um mês, uns 40 dias, né? A gente estava em casa, não sabia o que realmente estava acontecendo. Eu voltei a atender com o horário marcado. E logo quando uma cliente chegava, eu já falava, tem umas vassouras e uns rodos aqui. Se algum fiscal bater, você pega e fala que é minha tia que a gente tá organizando aqui. E lógico, e agora ela tá voltando no podcast. Então, agora eu tô aqui, agora eu vou sair presa. A polícia tava esperando. Mas, e aí assim… Muito medo? Deu. No começo eu não tinha ninguém marcado. Não, eu ficava lá sozinha, com portas fechadas. E aí a gente vai lutando com as armas que a gente tem. Renegocia com fornecedores. Alguns foram muito bacanas, mandando roupas em consignados, porque eles também precisavam escoar a produção de algum jeito. Outros, simplesmente com produções maiores e com mais capital de giro, conseguiram segurar. Falaram, então a gente não vai te mandar roupa e com isso a gente não te cobra. Então, foi um dia de cada vez, me virando. E entendendo que alguns testes deram certo. Então, atender assim com horário marcado deu. A pessoa poderia ir lá comprar na internet? Sim, mas também tem ainda. E acho que por entender que o meu público não gosta de comprar só online, gosta de vir, gosta de experimentar, tem outros serviços que ela consegue desfrutar ali dentro da loja, como também o serviço de costureira. Eu acredito que eu seja uma das pouquíssimas lojas que ofereça esse serviço, né? Isso já era antes da pandemia ou não? Já tinha antes da pandemia, mas… Mudou uma coisa? Mudou. Com certeza, assim, mudou. Primeiro, acho que teve aquele boom e todo mundo falou, então realmente a gente não precisa sair. Mas quando aumentou, acho que a logística nos correios ficou maior, os fretes ficaram mais caros. O movimento, eu me readequei àquela demanda, mas o movimento depois começou a voltar. E é uma dinâmica, assim, eterna. Ano a ano, mês a mês, semana a semana, a gente sempre tem, né, estudos mais macro. E aí a gente vai quebrando isso em micrometas, assim, pra ver como é que a gente vai trabalhar essa semana, como é que vai trabalhar na outra, como é que vai… Quando vai comprar a coleção que eu vou vender daqui a 6 meses. E isso vai sendo balizado. Eu vou investir mais aqui. Ano passado, a gente praticamente não teve dias muito frios, como a gente tá tendo esse ano. Então, foi um ano em que eu não investi muito em casaco. Compensação, eu tô tendo procura. Então, à medida eu vou tentando ir um pouco na pronta entrega. E assim a gente vai se readequando. Mas, por não exemplo, tem uma receita. Por exemplo, vocês mudaram para uma loja maior, né? Isso foi devido a essa mudança de, tipo assim… poxa, as pessoas
para saírem de casa, elas precisam de um algo a mais. Foi intencional? Você tem alguma coisa assim que você tenha feito, mudado de estratégia ali de atendimento, ou da experiência que você oferece para suas clientes, a partir desse olhar? Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso. Com a sua pergunta foi… A mudança foi porque apareceu uma oportunidade e eu resolvi agarrar. Né? Era uma casa vizinha, maior, e ali tava pequeno, mas acho que justamente talvez por conta disso. Como veio a pandemia, a gente estava atendendo de um jeito diferente, tinha um horário marcado, então as pessoas se sentiam bem ali. E aí, para um lugar maior, permitiria que eu oferecesse mais, tanto mais produtos, uma experiência melhor, mais agradável, um outro tipo de conforto. Então, não foi intencional na época, nesse nível, mas acho que super… Foi uma consequência. Dá super pra ir na Mayra Marques, sentar no sofá, levar as amigas, Sim. bater um papo, tomar um café. E acontece muito, e comer um bolinho. Isso eu gosto muito. E uma coisa também, eu acho, Mai, que pode pontuar que mudou um pouco, o investimento que você teve que fazer na sua equipe para esse posicionamento no online também, né? Uhum. Um provador mais robusto, uma comunicação através dos stories da equipe de vendas dela, que com a pandemia acabou tendo que ficar um pouco mais complexa, né? Um pouco mais intencional ali também. Respostas, né, Mai, por direct. A contratação de influenciadores aumentou por conta da pandemia. Trabalho também, né? Por conta da pandemia e desse… Se a gente parar para analisar, você acaba agregando mais um canal de vendas para você, né? Quando a gente sabe aproveitar essas oportunidades. Transformar o limão na limonada, caipirinha, na torta de limão. Mas aí eu vejo duas coisas interessantes para observar no varejo, se você é varejista. Primeiro, você precisa oferecer algo a mais para o cliente hoje, para ele sair de casa. Não tem como. Ninguém está disposto a não comprar online para entrar num provador quente, pequeno, que fica aquele buraco ali na hora que você está se vestindo, que não tem um atendimento agradável, que você não se sinta confortável ou num momento gostoso para você estar lá. Por que eu vou sair de casa para fazer isso? Não faz sentido, né? Então, acho que tem que ter um algo a mais para que você tenha essa questão do espaço presencial, fora a adaptação do atendimento para o online também, que também é importante. E hoje, eu vejo que você tem ali, né, essa estratégia… e outro ponto também, deixar de ser loja ser transformada em marca. Senão, é commodity, você vai comprar em outro lugar. Você tem hoje uma estratégia bem definida, presença digital, vocês fazem campanhas. Como que foi esse impacto do marketing? Ele impactou essa estratégia de marketing impactou no seu resultado da loja? Total. Hoje, não só, né, eu ouço de clientes, né? Se a gente não tá lá, não tá dando a cara a tapa, não tá postando, a pessoa pensa, ué, o que aconteceu? Fechou? Faliu, né? Então, óbvio que tem um resultado direto, né? Hoje, todo esse investimento, ele é feito porque a gente tem realmente esse retorno. E ele é a nossa cara pro mundo, né? Hoje, todo mundo tem a possibilidade de estar com o smartphone na mão. E consegue acessar a minha loja por conta dele, mesmo você morando mais longe, mesmo você sem tempo, não podendo ir até a loja. Então, todo esse investimento reflete, com certeza, no resultado direto, tanto financeiro, quanto de percepção de marca, quanto em reputação, em brand também, que é uma questão que eu levo muito em conta. Então, eu percebo que isso é uma coisa que, assim, a gente tem que começar e depois não dá pra parar. Hoje eu não me vejo mais sem. Né? É um investimento. Não é não é um ralo de dinheiro, não. Isso tem um retorno, sim. Algumas métricas diretas, porque tem, né, as clientes que chegam, porque eu vi no Instagram, porque eu vi fulano usando, estava postado lá. E também muitas que vêm diretas, às vezes não tem nem a consciência que estava lá, viu um patrocinado rolando muitas vezes. Mas lá deve ter. Exato. Assim, os números cresceram, né? A Buru me trouxe esses dados quando eu fui fazer a pesquisa com vocês a respeito Então, os números cresceram nas redes sociais, né? Dobraram de tamanho, pelo que você trouxe pra mim. Mas isso também se refletiu no negócio. E isso é uma coisa importante, né? Então, assim, beleza, meu engajamento… O povo adora o número de seguidores. Sei lá, meu número de seguidores dobrou. Beleza. E como que isso, ao longo do tempo… É óbvio que não vai ser da noite pro dia. Mas como que isso, ao longo do tempo, impactou no negócio?
Ô, Ana Lu, e trazendo os números da Mayara Marques, né? Ela teve um crescimento de audiência de mais de 40% e o alcance da marca através das redes sociais quadruplicou, na verdade. Então, ele tinha 50 mil, hoje é mais de 200 mil por mês. Tanto organicamente quanto também de patrocinado, né? Só que isso é interessante de falar, que a Mayara está com a mesma agência, vai fazer 2 anos, 1 ano e 8 meses. Às vezes a pessoa vem com um imediatismo e a gente não dá tempo da gente construir essa confiança com o cliente, né? Na RB a gente paga um preço caro por isso, mas a gente tem um trabalho consultivo. A gente paga um preço caro que eu falo assim, de doação mesmo, de tempo, de mente, de uma equipe altamente qualificada e tudo mais. Mas é um preço muito bom porque a gente tem parcerias longas, clientes que não ficam presos somente em números e um desenvolvimento do cliente a médio e longo prazo, mas que é sustentável e não é ali imediatista. Então, com a Mayara, a gente pode selar mesmo esse case de sucesso com esses pontos. Sabe o que eu sinto? As pessoas ventilam tanto sucesso na internet que a gente não, né? A grande maioria das pessoas acham que é milagre. Então vem nessa expectativa do tipo, eu vou começar hoje, daqui 1 semana minha loja tá bombando. Se meu faturamento não aumentar 40%, o trabalho não foi bem feito. Sendo que no passado, marcas grandes que a gente vê hoje em dia, como a Coca-Cola, como o Magazine Luiza, como outras marcas, demoraram uma vida para obterem resultado. E hoje a gente, enquanto agência, às vezes pede 6 meses, 3 meses, 3 meses, confia 3 meses. Né? E aí, às vezes, na segunda semana, a pessoa já fala assim, eu tô decepcionada, porque… Nossa, investi tanto. Eu investi, exatamente, na segunda semana, 14 dias. Então, eu sinto que isso é muito prejudicial pro mercado, pra gente enquanto profissional, porque precisa de um tempo de maturidade, marca é construção. E pra própria loja. Porque, imagina, se você não confiasse no trabalho e não esperasse esse tempo, você ia mudar de estratégia 4, 5 vezes. E aí que não ia chegar mesmo. E ia ficar patinando. Isso desgasta. Desgasta e… E gasta. Desgasta e gasta. E, trazendo uma coisa simples para as pessoas entenderem um exemplo do quanto que uma parceria mais longa com o marketing é muito mais positivo do que você ficar patinando, né? Igual vocês estavam falando. Ontem mesmo a gente vai ter algo para sair no feriado da Mayara Marques. E a minha equipe deu uma patinada ali no texto que ia sair. Eu entrei para resolver e tudo mais, já conhecendo muito profundamente a linguagem da Mayara. A gente conseguiu resolver um problema em, sei lá, mais 5 minutos, né? 2 minutos. Foi assim, algo… Um ajuste dentro do WhatsApp muito rapidinho. Se fosse uma agência nova, que ela já tivesse passado por várias, não ia ter essa profundidade em atuar numa resolução de um problema, de um conteúdo que precisaria sair no feriado. A Mayara ia se sentir insegura de talvez pedir essa revisão, porque ela não me conhece muito bem, aí acho que eu mesma vou fazer. E acabou que deu super certo. Então, contar com essa parceria mais longa é positivo. Se o empreendedor que está nos ouvindo já tem uma agência e está meio ali com dúvida, confia mais um pouco, conversa mais um pouco. Ou se está em busque já algo com determinada expectativa mais longa, né? Do que você ficar patinando aí em vários profissionais. E não tem milagre, gente. Não tem milagre. Tem milagre em outros lugares, assim, né? Deus opera milagres, mas o marketing não. E, Mai, que conselho que você dá para outras empreendedoras que estão aqui nos assistindo, que querem transformar suas lojas, né? Os seus negócios em marcas fortes? O que precisa? Olha, eu acho que pode parecer clichê, mas é uma questão que eu sempre repito, mentalizo, medito pra mim também. Acho que a primeira coisa, não tem medo de dar cara a tapa, de tentar, de testar, de errar, de acertar, de ter momentos em que você precisa parar e refletir sobre isso, né? E acho que sempre, gente, se aprimorar, estudar, pesquisar, conhecer, tanto internamente, o autoconhecimento em si, né? Porque desenvolver questões pessoais, né? Trabalhar a sua saúde mental, acho que o empreendedor isso é primordial pro bem-estar, assim, do negócio, né? Pra sustentabilidade do negócio. E
Mas aí profissionalmente também falando, né? Porque com isso você, buscando esse tipo de conhecimento, você acaba sendo rodeado de pessoas em que você realmente se inspira, em que falam coisas que vêm agregar. Naturalmente, pessoas que às vezes te puxavam para baixo ou falavam coisas que você não concorda, elas vão se distanciando. Não é que você precisa brigar com ninguém. Mas, naturalmente, a gente começa a entender e falar, nossa, que bobeira que ela tá falando, né? E eu acho que é uma construção diária mesmo, paciência, resiliência. Mas acho que esses 2 pontos eu levo pra vida, essa questão, né, do autoconhecimento. Não ter medo de dar a cara a tapa, né, nesses testes, porque não existe, ainda mais no varejo ou qualquer outro tipo de comércio, empreendedorismo, não tem uma faculdade para aquilo, não tem. Você vai comprar isso aqui pronto, vai estudar isso aqui e no final vai dar certo. Não tem, né? Sempre cada caso é um caso, cada negócio é um negócio. E sempre em busca desse conhecimento, desse aprimoramento. Eu acho isso fundamental, assim. Maravilhoso. E Bru, o que você tem a dizer também em relação à importância dessa parceria, né, entre agência e cliente, entre profissional de marketing e empreendedora, né? Qual a importância disso para funcionar? Eu acho que tudo começa, né, Ana Lu, com aquela transparência que eu falei no início da nossa conversa. Da nossa parte também, ser muito sincero com o cliente e o cliente estar disposto a ouvir, talvez, que algo deu errado, que algo não foi do jeito que a gente esperava também. Então, se eu posso dar um conselho para profissionais como eu, né, que são donos de agência ou que trabalham com marketing, ser transparente, e o cliente do outro lado, o empresário, também estar disposto a ouvir essas verdades um pouco doloridas às vezes. E, além disso, um envolvimento profundo. Porque o que eu vejo hoje é esse foco muito em performance e em ter uma agência que é uma máquina de soltar conteúdo, que é uma máquina de escalar campanha, de fazer tráfego e tudo mais, e perde essa análise profunda de cada cliente. Então, hoje a RB, ela é escalada, ela tem mais de 26 clientes consecutivos na agência, mas a gente não perde esse mergulhar, né? Hoje, não só no meu braço e no braço do Renan, mas a gente não perde esse mergulhar mesmo na história das pessoas e das marcas, porque a gente não acredita que ter uma máquina de postar conteúdo vai fazer o sucesso chegar mais rápido até meu cliente. Mas sim, a partir do momento que ele conseguir sustentar aquilo por muito tempo, né? Por um tempo ali bom, que vai comprovar pra gente falar, nossa, isso realmente tá dando certo. Então, eu vejo por esse caminho. A gente não acredita num marketing que fazer mais é ter mais qualidade, mas fazer aquilo com propósito, com intencionalidade, com essência, vai trazer o resultado mais rápido e mais sustentável. E tem uma outra coisa importante que você trouxe aqui, que é o seguinte: delegar não é delargar, né? Então, ninguém entende mais do negócio da Mayara do que a Mayara. Uhum. Né? Então, se ela não se dispõe a estar presente, a participar, a se envolver no processo junto com a agência, sem atropelar ali o trabalho da agência, mas de fato ter um envolvimento, uma parceria, você também não consegue os resultados. Né? Então, o cliente que se envolve são os cases, em geral são os nossos exatamente. cases. E igual a Mai falou também no começo, é um investimento que também trouxe um pouquinho mais de trabalho para ela. Porque ela também tem que olhar coisas que ela não olharia antes. Gente, vai dar trabalho, tá? Contratar uma agência dá trabalho. Gente, sempre. Acho que, né, todo empreendedor, a gente não precisa… A paixão que tem por trás de cada negócio é uma coisa que a gente não precisa vender. Mas dentro de cada negócio, a gente também precisa fazer as coisas que a gente não gosta. Então, vai aumentar a tarefa, vai aumentar o trabalho. Muitas vezes vai aumentar um custo em algumas coisas, mas o resultado supera, vale a pena. Exato. Eu quero agradecer muito vocês. Eu tô muito feliz de ter essa dupla aqui, né? E trazer esses dois lados da moeda, essas duas visões. Eu acho muito rico para nossa audiência e para o mercado como um todo. Então, Mayara, muito obrigada por ter se disposto a vir e contar a sua história e contar ali tudo que tá por trás da Mayara Marques. Eu admiro super você como profissional e como empresária. Adoro mocinha, adoro a loja, eu adoro, sou fã. E Bru, obrigada por estar vindo aí nesse momento da sua vida, né? Tipo, Lívia no forninho, 9 meses, quase aí parindo, de licença maternidade, para poder trazer esse conteúdo tão rico pra gente, mostrar aí
uma parceria tão legal, tão frutífera, madura e de sucesso entre profissional de marketing, agência e cliente. Eu acho isso fantástico. Obrigada. Obrigada a você, Ana Lua. A gente tem uma relação muito boa, né? A Ana Lua é uma grande parceira de profissão e bate muito o jeito que a gente pensa. Então, o convite veio super casadinho, assim. E ter a Mayara como case, pra nós, é uma super honra. A gente sempre acreditou no potencial da marca, a gente vê resultado. Mayarinha hoje é uma amiga próxima e com certeza a gente vai ter outras oportunidades de contar mais coisas legais aí. E como que as pessoas podem seguir vocês e conhecer o trabalho de vocês? Olha, eu quero agradecer, é sempre uma aula ouvir você, maravilhosa. O Instagram da minha loja é @mmarksloja e o meu pessoal é Mayarinha Marks. Vocês conseguem ver a loja focada, né, mais em produto, tem umas coisinhas também, umas questões pessoais, mas não muito aprofundadas. E no meu pessoal também, perfil aberto para quem quiser lá saber um pouco mais da outra skin, Mayara, né? Da Mayara. Muito bom também, uma skin então, muito boa. É uma Mayara que quem chega, às vezes, né, quem não conhece muito, fala, nossa, mas ela é assim, mas ela parece que ela é tão formada, quietinha. Aí vê que eu tenho marido doido, que eu também sou da bagunça. A Barbie tem várias skins. Várias. E o nosso é agência RB. Oh, meu Deus, a memória da grávida. Agência RB.digital e o meu Bruna O Lourenco, que é o Lourenço sem cedilha. Maravilhoso. Você acompanha tudo lá. Pessoal, quem ainda não segue o TPM, siga. Me conta aqui o que vocês mais gostaram, qual foi o seu melhor insight nos comentários. Vamos conversar mais, que é muito bom trazer esse feedback pra gente, né? Se foi bom, se vocês gostaram. E desejo muito sucesso pra RB Digital, pra Mayara Marks. E é um prazer tê-las por perto. Obrigada. Até a próxima. Até. Gente, eu nunca gravei um tão longo. Adorei. Nossa, Muito menina, bom. eu tava ali, ó, e ainda tinha umas 10 perguntas aqui que eu não fiz. Nossa, agora que eu vi. Desespero.